Eu convido você a ler o texto e acompanhar, se você preferir, no telão, lá na NVI. 1 Samuel capítulo 8. Normalmente o pregador, ele lê um pequeno texto e apresenta à congregação o contexto. Mas eu preferi, nessa manhã, que nós todos leiamos todo o texto. São 22 versículos do capítulo 8. E eu conclamo você a ler com bastante atenção. Porque há algumas coisas extremamente importantes que nós precisamos refletir à luz da palavra de Deus em relação ao que estamos vivendo em nossos dias. Então eu vou pedir para você ler bem forte. 1 Samuel capítulo 8, versículo de 1 a 22. Mas leia pensando no que você está lendo. Está bem assim? Não. É melhor que você leia ouvindo eu ler. Porque assim você vai exercer duas funções importantes para capacitarem o teu intelecto, o teu cérebro, a tua massa cinzenta, o teu processador celestial, chamado cérebro que Deus colocou na sua cabeça. Você vai ler com seus olhos, você vai ouvir a minha leitura desse mesmo texto que faremos a leitura na NVI. O texto diz: quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isto desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo, porque não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito, até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora, atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: isto é o que o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito. Ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras, padeiras.
Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais e os dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas e o dará aos seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas, o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disseram: não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Até aquele momento, o povo de Deus, as 12 tribos, eram julgadas por um juiz. É chamado assim juiz, porque ele julgava as causas que havia entre o povo. Esse juiz era o sumo sacerdote. Ele era um levita. Outros levitas, sacerdotes, exerciam também um juízo. Eles não só conduziam o culto a Deus, ensinavam o povo a respeito dos princípios e valores de Deus, como também tratavam de todas as questões civis à luz da orientação de Deus. Era o que chamaríamos de uma teocracia, governo de Deus sobre o povo. Funcionou muito bem enquanto o povo se submetia à palavra de Deus. Mas quando o povo se afastava de Deus, como diz o Senhor falando a Samuel, quando o povo deixava de dar ouvidos à admoestação, à orientação de Deus, trazida pelo sumo sacerdote, pelos sacerdotes, pelos levitas, por aquele que Deus estabeleceu como juiz sobre o povo. Aí o povo sofria. Quando eles desobedeciam, eles sofriam. Quando eles obedeciam, eles eram abençoados. Irmão, por que você está olhando para fora? Eu pedi a Deus para repreender o demônio, mas é você que está desatento. É a palavra de Deus. Veja como a palavra de Deus se aplica até aqui dentro agora. Tem coisas que não é o demônio, somos nós. Enquanto o povo estava atento, dando ouvido à voz de Deus, sem distração, o povo vencia. O povo era vitorioso. O povo era abençoado. Eles eram uma nação, ainda que não tivesse um rei humano. Mas agora, eles olham para Samuel, que era um profeta de Deus, um santo homem de Deus, através de quem Deus fizera muita coisa extraordinária, e olham para os filhos de Samuel. Eles olham para Samuel e dizem: Samuel está muito velho, Samuel qualquer hora vai morrer. Mas aí eles olham para os filhos de Samuel, e os filhos de Samuel eram corruptos, eram sacerdotes, eram líderes, deveriam julgar causas, mas tinham se tornado corruptos. Mas Samuel ainda estava lá, e Samuel não se corrompia. Aquele povo sabia que Samuel era um homem digno, honesto, justo, temente a Deus, que se desviava do mal, que era profeta do Deus Altíssimo,
ainda que seus filhos estivessem se corrompendo. O que é que eles fazem? Eles pensam, Samuel vai morrer. Quem vai julgar a nação? Os filhos de Samuel não prestam. Como é que vai ficar a coisa? E quando eles veem o problema, o que é que eles fazem? Eles procuram uma solução. E como é que eles procuram a solução? E onde é que eles vão procurar a solução? Em Deus? Não. Eles olham para o lado, eles olham para aquilo de que eles já estão sendo influenciados há algum tempo. Eles olham para as outras nações, eles olham para os outros povos e veem, todos os povos têm um rei, só nós que não temos o rei. Nós temos Samuel, mas Samuel vai morrer. Eles se esquecem que quando o juiz era Eli, sumo sacerdote, e os filhos de Eli eram tão ou mais corruptos do que os filhos agora de Samuel, Deus proveu Samuel. Deus levantou, Deus escolheu, Deus determinou a existência de um homem que seria temente a Ele, cheio do Espírito Santo, para ser o sacerdote e o profeta e o juiz sobre aquele povo. Eles preferiram uma solução que eles encontraram em meio às nações que não temiam a Deus, que eram idólatras. Nações essas, muitas delas, que vieram contra eles como inimigos, e eles venceram porque estavam obedientes à palavra de Deus. Mas agora eles estão vendo um problema: Samuel vai morrer, os 2 filhos deles são corruptos, quem é que vai liderar a gente? Eles não buscam a Deus para ter solução. Eles vão até Samuel, e quando Samuel ouve o que eles pretendem, é claro, Samuel fica muito triste. Samuel se sente menosprezado, Samuel se sente desonrado. A vida inteira Samuel serviu aquele povo, servindo a Deus. E agora aquele povo ingrato, aquele povo reclamão. Ele não fica triste só porque os filhos dele não são dignos de assumir a posição dele, não. Ele fica triste, sabe por quê? Porque eles não reconhecem mais nele a unção de Deus, embora ele a tivesse. E por que não reconhecem? Porque os olhos deles estão na moda. Os olhos deles estão no que é moda. Os olhos deles estão com os ouvidos deles voltados para aquilo que é a ideologia do momento. E Samuel vai fazer o quê? Ele vai lá e fala com Deus. E Deus diz para Samuel: Samuel, deixa eles. Samuel, o problema deles não é com você. Fica chateado com eles não, Samuel. Você tem toda a razão, mas não fica não. Porque o problema deles é comigo. Eles não têm isso aqui para falar de você. Podem falar dos teus filhos, porque eles não são crianças. Eles escolheram, e estão escolhendo o caminho errado. Eles não têm isso aqui para falar de você, meu pastor, meu profeta. Mas o problema deles não é por sua causa, o problema deles é por minha causa. Quando Eva e Adão pecam, enquanto Eva peca, Deus não faz nada. E por que Deus não fez nada? Porque a autoridade no Éden estava dada a Adão, ou tinha sido dada a Adão. Mas Adão se corrompe e peca. Somente quando Adão peca, aí Deus se manifesta. E quando Deus se manifesta, Deus diz para Adão: Adão, por que você está com vergonha? Por que você escondeu de mim?
Você pecou, né, Adão? Você fez aquilo que eu disse para você não fazer. O que foi que Adão falou com Deus? Foi a mulher que tu me deste. Adão divide a responsabilidade entre a mulher e Deus. Ele não assume a responsabilidade. Irmão, com que facilidade nós, seres humanos, temos para nos corromper. E uma vez assumindo ou recebendo a consequência das nossas más escolhas, com que facilidade nós culpamos os outros. A gente culpa o político que é corrupto, a gente culpa o presidente que é um ex-condenado, a gente culpa o ministro do Supremo Tribunal Federal que é um indigno, um injusto para estar lá, a gente culpa o prefeito, a gente culpa o ladrão, a gente culpa o traficante, mas a gente não se responsabiliza. A gente não diz assim: é minha responsabilidade, por causa das escolhas que eu fiz. E deixa eu te dizer uma coisa, você pode estar dizendo assim: eu não votei em ninguém, você fez uma escolha. Porque omissão é uma escolha. E você não só se omitiu de não ir lá e entregar o seu voto, você se omitiu também de não colocar o seu joelho no chão e buscar a direção de Deus. E você ainda tem se omitido, na medida em que você não põe o seu joelho no chão e clama para Deus, aclama a Deus, dizendo: Senhor, só o Senhor tem agora poder para fazer alguma coisa diferente. Me perdoa. Aquele povo não queria ouvir Deus. Ai, amados, o que vai acontecer daí para frente vai ser muito ruim. Vai ser muito ruim. Quando você lê o livro de Juízes, o que você vai encontrar é exatamente isso. O povo entra na terra prometida, era para ser só vitória. Porque o Senhor prometeu: se vocês permanecerem fiéis, será só vitória. Mas o povo se corrompia, se afastava dos princípios e valores estabelecidos por Deus, através de Moisés, a lei. O povo olhava para o que estava ao seu lado e queria o que os outros tinham, viver do jeito que o outro vivia. Ah, não, ser crente, essa coisa de domingo eu tenho que ir para a igreja. Ah, mas eu tenho que ir para a igreja. O pastor lá é chato, se não for igreja o pastor vai notar, depois vai dizer que eu não fui para a igreja, eu estou em pecado. Na igreja do fulano ali é tão bom, é uma vez só por domingo, é uma vez só. Se eu for ou não for, a igreja tem 5.000 membros. Se eu for lá ou não for, ninguém nem sabe. Mas também ninguém tem que saber. Quem tem que saber é Deus. Enquanto o povo andava na presença do Senhor, honrando ao Senhor, obedecendo ao Senhor, vivendo pelos princípios e valores do Senhor, aquele povo vivia no só vitória. Mas a partir do momento que eles davam um passo para o lado, eles começavam a se afastar dos princípios e valores estabelecidos por Deus, os inimigos vinham e roubavam. É por isso que você vai encontrar Gideão. Ele está malhando o trigo, ele está pegando o trigo que ele cortou, que ele colheu, e escondeu num buraco chamado lagar, onde se colocavam as uvas, na época da colheita da uva, para amassar a uva. Ele está colocando o trigo, que normalmente era malhado no terreiro, aqui se chama de quintal, para que o vento passando levasse a palha. Não, ele está malhando dentro daquela piscina de pisar as uvas. Por quê? Porque ele não quer chamar a atenção do povo inimigo que vivia ao redor deles. Porque se eles vissem um hebreu, um israelita, tratando a colheita, eles vinham com suas armas e tomavam. Por quê? Porque o povo tinha se afastado de Deus. Amados, toda destruição é causada por algo pequeno, mas destrutivo.
Nada do que a gente está vivendo hoje no Brasil, e vai piorar. Eu disse o quê, irmão? Eu disse o quê, irmão? Aí você diz assim: está repreendido em nome de Jesus. E Jesus não vai repreender nada. Tudo que a gente está vivendo não começou da hora para o dia. Não foi dia 1º de janeiro de 2023 que começou o problema. Não foi em outubro de 2022 que começou o problema. Toda destruição é causada por algo pequeno, mas destrutivo. Você quer ver uma coisa? Olha para a sua mão. Dá uma olhadinha para a sua mão. Se colocasse um microscópio agora aí, haveria muita gente aqui para ficar desesperada, porque ia encontrar vírus, e talvez vírus gravíssimo, quem sabe do Covid, na palma da sua mão aí. Mas você não está enxergando. Um vírus você não vê. Ele vem em algo gostoso, como uma maçã contaminada, ou um suporte de ônibus que você usa para se segurar enquanto em pé você está sendo conduzido por aquele ônibus. E aquilo entra no seu corpo. De que modo? Quando você coça o olho, entra pelos teus olhos. Quando você coça o ouvido, entra pelos ouvidos. Quando você faz assim, entra pelo seu nariz. Quando você põe na boca, a mão na boca, entra pela sua boca. Boca, olhos e ouvidos são vias de entrada para a contaminação. Ele é microscópico, mas é suficiente para matar uma pessoa. Ele pode estar em coisas que nem imaginamos e que são necessárias, como um alimento, como um objeto lá do ônibus, do trem, do metrô, que a gente tem que se segurar, mas que todo mundo põe a mão, inclusive alguém infectado. Mas também outras em que devemos estar atentos para não sermos contaminados. Ninguém se torna alcoólatra sem ter dado o primeiro gole por curiosidade. Ninguém se torna fumante sem ter, por curiosidade, dado o primeiro trago. Ninguém se torna viciado em maconha, em cocaína, em crack, sem ter primeiro, quem sabe, usado um lança-perfume. Um cheirinho da loló. Dado um tapa na maconha. O povo hebreu estava contaminado com a influência dos povos com que se relacionava, gente com quem comercializavam e que traziam as notícias e as novidades dos povos de fora. Eles eram os repórteres do seu tempo. No lugar da TV, havia o portão da cidade, havia a praça de comércio, onde as pessoas iam para saber do que se passava fora do seu contexto particular de vida. Não iam apenas para comprar, para negociar, não. Elas iam lá para bater papo com os estrangeiros, para bater papo com as pessoas de fora. Para quê? Ávidos por saber das notícias. O que está acontecendo? Nada diferente do que acontece hoje. E toda vez que elas iam e elas ouviam as notícias, alguém dizia assim: que aqui ainda é assim? Que? Quem já não ouviu essa frase ou algo parecido? Ih, fulano, fora de moda. Como é que a garotada usa hoje? Não é fora de moda. Vocês falam o quê? Bora, gente. O que vocês falam? Falam fora de moda? Na minha época, na idade de vocês adolescentes aqui, era: ih, fulana tá cafona.
Me lembro como se fosse hoje, eu devia ter uns 6 anos de idade. Aquilo me marcou, ficou gravado na minha mente. A casa da minha avó tinha uma varanda que era coberta. Tinha a porta da sala dava para uma varanda dela que era da mesma largura da casa. Projetada para frente, e tinha um portãozinho que dava para a rua. E uma tia minha, irmã da minha mãe, que devia ter em torno aí de uns 16 anos de idade na época, ela é 8 anos mais velha que eu, devia ter uns 15 anos de idade. Aquela minha tia, ela era normalista. Quem se lembra de normalista? Estudava para ser professora. E aí ela está batendo papo com outras 2 colegas dela, que para mim eram mais velhas, né? Era minha tia e as amigas da minha tia. E aí eu saio da sala e encontro elas e as vejo conversando. Eu não lembro o que foi que eu falei. Não lembro. Uma delas me cumprimentou. E aí, Claudinho, está tudo bem? E eu disse, tudo bem, graças a Deus. A minha tia virou para mim assim, meu filho, não é assim que se fala não. Agora é assim, está tudo jóia pacas. Quem é do tempo aí do jóia pacas? Só quem era junior, adolescente ou jovem da década de 60 para 70. Por quê? Porque era a efervescência da chamada Jovem Guarda. Eram os artistas que estavam fazendo sucesso na antiga TV Tupi. Eram os cantores que estavam fazendo sucesso nos chamados concursos de música que se apresentavam no Maracanãzinho. E era, sobretudo, o linguajar do rei Roberto Carlos. E o que o rei Roberto Carlos falava, a juventude falava. E o que o programa de televisão Jovem Guarda, que foi criado, Roberto Carlos, quem lembra? Vanderleia e Erasmo Carlos. O que eles falavam era a linguagem da juventude. O que eles vestiam era a roupa da juventude. Eu lembro da minha tia chegando em casa, eu indo na casa dela e chegando lá, recebe uma amiga e a amiga dela está com uma calça que era justinha e chegava aqui e abria aquele negócio. Eu olhei para aquilo e falei, tia, que calça diferente. Que o quê? Isso aqui agora é a moda, boca de sino. Falei, boca de sino, imaginei a pessoa carregando um sino no pé. Porque era a moda. Quem já não ouviu essa frase, ou algo parecido? Fulano está fora de moda. Fulano é careta. Careta. Por quê? Porque não está igual aos outros, porque não está pensando igual à novidade, porque não está seguindo a novidade. Amados, a situação moral do Brasil hoje se deve à influência da grande mídia. Os hebreus tinham a influência da porta da cidade, tinham a influência da praça de comércio, tinham a influência do contato que recebiam das pessoas de fora, que traziam a cultura de fora, que traziam a ideologia de fora. E deixa eu te perguntar, você acha que aquela gente que vinha de fora tinha interesse que o hebreu, que o israelita, ele se tornasse, permanecesse um povo forte, um povo vibrante, que outros povos não pudessem dominar? É claro que não. Quando saíam em guerra, nenhum povo podia vencer os israelitas. Por quê? Porque o Senhor era com eles. E por que o Senhor era com eles? Porque eles viviam sob e sobre a palavra de Deus.
E a promessa do Senhor era: vocês serão vitoriosos, vocês serão invencíveis, se vocês não me desonrarem. Aí vem aqueles que vão comercializar. E onde é que eles se encontram para comercializar? Na porta da cidade. Você já deve ter visto filmes, até filmes sobre a Idade Média, aqueles grandes castelos medievais. E aí, quando o filme mostra os cavaleiros que vêm entrando na cidade, mostra também uma quantidade enorme de pessoas que estão na porta do portão principal da cidade, em barracas, como se fosse uma feira ali negociando. Já viu isso em filme? Era exatamente assim. O portão da cidade era onde os negócios eram feitos. O portão da cidade era o limite entre o que queremos aqui dentro e aquilo que está lá fora. Quem põe limite na tua casa? Quem põe limite na casa de Deus? Que é você, templo do Espírito Santo. A situação moral do Brasil hoje se deve à influência que o Brasil recebeu, sobretudo através da grande mídia. Onde está a grande mídia hoje? Que deveria estar promovendo integração, que deveria estar promovendo princípios e valores morais, éticos e sociais que unissem nosso povo. Onde está a grande mídia que fala a verdade, que é imparcial, para dizer isso daqui está errado e está fazendo mal para o Brasil, isso aqui é bom, é o que tínhamos no passado e que agora, olhando para o que temos agora, nós precisamos voltar a ter aquilo que era do passado, que nos fazia bem. Não falam porque é corrupta. Porque sobrevive do dinheiro que recebe dos corruptos. E onde estão os cristãos? Que deveriam estar dizendo: não, isso aqui não presta, e desligar aquela porcaria. Onde estão os cristãos que deveriam dizer: sim, isso aqui pode ser que não esteja bem, mas eu vou voltar para Deus. Senhor, qual é a solução para isso aqui? Aquele povo não foi procurar Deus. Aquele povo quis uma outra solução, similar que os outros povos tinham. E olha para o Brasil de hoje, irmãos. Ideologia LGBT tomando as escolas, sexualizando criancinhas, para tornar essa nação uma nação de bárbaros. Gente que não tem regra, gente que não tem limite. Gente que não põe limite aos seus impulsos. Olha o que estão querendo fazer com a nossa nação, amados. Uma nação de pessoas que não sabem o que são. Eu me vejo uma cadeira, eu me vejo uma boneca Barbie, eu me vejo uma mulher, sou homem, mas me vejo uma mulher, eu sou mulher, mas me vejo um homem, eu me vejo um gato. Eu sou uma pessoa que menstruo. Eu não sou uma pessoa que menstruo. Daqui a pouco você não vai ser mais chamada de mulher, você vai ser chamada pessoa que menstrua. Qual é o propósito de tudo isso? É desconstruir, é destruir, como um vírus desgraçado, corrompendo a sociedade, destruindo a sociedade, destruindo a família, destruindo os princípios e valores de Deus. Quem é o alvo final disso? É Deus. Não é patriarcado, não é machismo, não é tradicionalismo, não é tradição, não é cristianismo, não é evangelho, não é igreja, é Deus. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as ossos espirituais da maldade. E se a gente não sabe como o general deles trabalha,
e se não olhamos para trás e não vemos como Ele trabalhou, e se não nos voltamos para a palavra de Deus, Ele destrói. Olha o adultério que se tornou comum, frequente, admitido, algo normal, tão normal, que eu posso inclusive adulterar, sob os auspícios da lei, só ir no cartório, fazer um contrato de união estável. Aí eu sou um vendedor, eu viajei, cheguei em Angra dos Reis, gostei de uma lá que gostou de mim, a gente faz um contrato de união estável, e eu posso ter tantos quantos eu quiser. O que me impede? E tanto ela quanto eu acharmos que estamos bem. Por quê? Olha a lei que estão querendo passar lá no Congresso Nacional. Poliamor. Sabe o que significa isso? Reconhecimento como família de toda e qualquer configuração social entre 2 homens, 2 mulheres, 2 homens e uma mulher, 3 homens e uma mulher, 3 mulheres e um homem, como já existe lá no sul do Brasil. Inclusive, um juiz deu uma canetada. Glamorização da criminalidade, novelas, programa de auditório, programas de auditório em que jornalistas falam como sendo autoridades para influenciar a sociedade, e terrivelmente influencia. Por quê? Porque as pessoas não querem ter trabalho de estudar, não querem ter trabalho de ler, e cada vez mais, sobretudo o povo de Deus, está se tornando ignorante porque não lê. Não lê Bíblia, não lê livro, só consome o que entregam na porta da cidade, como novidade, como a última moda, como a coisa do momento. Aquele povo não deixou a Deus, querendo ser como os outros povos, da noite para o dia. E não foi por causa dos filhos de Samuel, que eram corruptos. Eles usaram isso como justificativa para o que eles queriam. Como muita gente nesse Brasil usou coisas como justificativa. Muitos cristãos usando como justificativa coisas que viam erradas, para dizer: nós queremos o novo. Que novo? O novo que tornou o país quase que miserável, de tanto que roubou, de tanto que corrompeu, falado por todos os seus opositores, que agora são todos amigos e comem da mesma mesa. Glamorização da criminalidade. O que foi que nós vimos essa semana? Uma criminosa condenada em segunda instância, recorrendo em liberdade, tem passagem paga com o dinheiro seu, meu, da sociedade, e vai a Brasília e é recebida por autoridades no Ministério da Justiça, dos Direitos Humanos, e discursa, e é aplaudida, e deputados federais dão passagem e acompanham, fazem cortejo. O que é que nós temos visto? Deputados, senadores, professores de universidade, sindicalistas, glamurando,
tornando glamuralizado. Ei, fica ruim. Jogando confete para um grupo desgraçado, criminoso, terrorista, que entra num país democrático, que tem milhares e milhares de palestinos trabalhando, sendo sustentados pela economia que é produzida naquele estado chamado Israel. Que ali tem outros, de outros povos, de outras nações, como os drusos, que são islâmicos, e que moram lá e trabalham lá, e que agora, enquanto os soldados deixaram as atividades laborais para irem para o campo de batalha, são esses drusos islâmicos que estão lá fazendo o papel e trabalhando no lugar deles, espontaneamente ganhando o seu salário. E esse bando de criminosos, terroristas, desgraçados, que se escondem atrás de crianças, que se escondem atrás de mulheres, que se escondem debaixo de hospitais, de escolas, para se protegerem, entram em Israel, vão numa festa, onde centenas de jovens, milhares de jovens estão ali celebrando, e os assassina, sem direitos, sem possibilidade de defesa. Jovens entram dentro de banheiros químicos para se proteger e são fuzilados dentro daquele banheiro. Crianças pequenas são decapitadas. Moça, jovem, é estuprada por 4, 5 e depois enfiam a mão pela sua vagina e arrancam o seu útero. E vão para a praça pública, e vão para as ruas com bandeira de Hamas, com bandeira de Palestina, para dizer que Israel é um povo genocida. Cadê o povo brasileiro? Está com medo, está acovardado. Onde estão os pastores evangélicos? Onde estão os líderes de denominação covardes, que não abrem sua boca? Onde estão os profetas dessa nação, que não falam nada? Covardes! Tem medo de ir para a cadeia? Tem medo de sofrer? Falam de boca cheia dos grandes homens de Deus do passado, que tiveram suas vidas ceifadas, que hoje são evangélicos, são cristãos, por causa do sangue inocente deles que foi vertido para que nós tivéssemos liberdade, conquistada pelo sangue inocente de muitos homens e mulheres de Deus. Onde estão vocês? Onde estão os cristãos? Se minha esposa e minha filha ficarem sem o seu pai, porque não se cala, não se rende, não deixará de ser profeta do Deus vivo, o Senhor vai cuidar delas. Ainda que a igreja dê as costas para elas, o Senhor vai cuidar delas. Mas eu não me omitirei, eu não serei acovardado. Meu Deus não cobrará de mim essa responsabilidade. E você pagará o preço com sua família e os seus filhos. Como aqueles lá em Cuba estão pagando, como aqueles lá na Venezuela estão pagando, como aqueles lá em El Salvador estão pagando. Mas nesse exato momento, há inocentes chamados de terroristas, que estão presos e outros soltos andando com tornozeleira eletrônica. Enquanto terroristas desgraçados, que assassinaram filmando e mandando para os seus pais, dizendo: olha aqui quantos judeus eu matei, olha aqui quantas eu estuprei, olha aqui quantas eu decapitei, olha aqui quantas eu coloquei fogo enquanto estavam vivos. E eu vejo cristãos brasileiros calados, dentro de casa, dizendo: isso é uma vergonha, alguém tem que fazer alguma coisa.
Olha para o teu lado. Esse alguém está aí. Agora olha para si mesmo. Tem alguém aí? Eles estão dominando a nossa língua. Porque quando você domina uma língua, você domina o pensamento, construindo uma programação mental, levando à dominação daquelas pessoas. Então agora é todes. Qual o propósito de tudo isso? Há tanta gente ignorante, se deixando levar por essas ideologias, tantos jovens em universidades, tantos jovens em faculdades, tantos jovens em ensino médio, de escolas públicas e particulares, como o PUC de São Paulo, se deixando levar por isso, abraçando essas coisas desgraçadas, malditas. Por quê? Isso não começou da noite para o dia. Isso vem há muitos anos como um vírus contaminando a nossa sociedade. Amados, consumidor passivo se torna agente ativo do que foi programado. Você está sentadinho aí na sua televisão, assistindo a novelinha do Rebelde. Lembra da novelinha Rebelde? Quando os papais diziam para os adolescentes crentes, esquece esse negócio, rebelde a Satanás. A rebelião é como o pecado de feitiçaria, diz a palavra de Deus. Quem é que pode agradar a Deus se dizendo rebelde? Não, mas é só uma novela, são só adolescentes, são só jovens. E essas desgraças foram entrando, essas coisas malditas foram entrando, e o povo de Deus foi consumindo essas coisas desgraçadas. E olha no que a gente está vivendo hoje. Deram lugar a Satanás dentro de casa, deram lugar a Satanás na sociedade, deram lugar a Satanás nas universidades, deram lugar a Satanás nas escolas, porque você, papai, você, mamãe, é responsável por aquilo que seus filhos recebem. Enquanto eles estiverem debaixo da sua autoridade, você é autoridade. Mas o Estado está querendo tirar isso. Muitas famílias, pais e mães, perderam seus filhos, que foram para creche, que foram para abrigos. Por quê? Porque um agente social de uma ideologia desgraçada disse que o pai e a mãe não têm autoridade para continuar sendo pai e mãe. Por quê? Porque está oprimindo o filhinho que com 7, 8 anos diz, eu quero ser menina. E o pai e a mãe dizem, não, você não vai ser menina. E um juiz vai lá e assina, dizendo, é isso aí mesmo. Consumidores passivos se tornam agentes ativos daquilo que foi programado pelo que foi consumido. Feminismo, socialismo, comunismo, influenciando o cristão nas escolas, influência LGBT na sociedade, vergonha. Esses dias, uma cantora de funk, que segundo o noticiado ganhou 300 mil reais para cantar o hino nacional em um evento esportista, mostrou que não sabe cantar o hino nacional brasileiro. Que ganhou uma merrequinha para decorar, e nem isso fez. E foi uma vergonha mundial. E deu como desculpa, tinha um problema lá, técnico, o som não estava saindo. Leia os lábios, olha para ver se estava cantando. Ouviram na cidade
A juventude. Nós somos um país que em menos de um ano já nos tornamos novamente um país endividado. Quem está pagando essa conta somos eu e você. Quem vai pagar essa conta somos eu e você. E sabe o que Deus falou? Deixa. É o que eles querem. Muita gente não entendeu, mas Senhor, por quê? Porque Deus trouxe à luz a nossa vergonha. A palavra de Deus diz que não há nada que fique encoberta debaixo do sol. Por quê, meu Deus? Nós tínhamos um presidente que era temente a Deus, nós tínhamos um presidente que era a favor da família, nós tínhamos um presidente, por quê, meu Deus? Para mostrar a nossa vergonha. Tanta gente indo para a igreja dizendo que é crente, virou evangélico, agora é glamour. Tem prostituta dizendo eu sou prostituta e gosto de ser prostituta. Olha o carrão que eu ganhei, e os meios de comunicação estampam ela em tudo quanto é lugar, e ela diz eu sou gospel, eu sou evangélica. Você acha que Deus aceitando isso? Deus disse para Samuel, Samuel, deixa Samuel. Não é contra você, não. O problema não é contigo. O problema é comigo. O problema é comigo, Samuel. O problema não é com você. Deixa eles terem o que eles querem. Eles vão ver o que é bom para a tosse. Meu irmão, minha irmã, deixa de ser covarde. Assuma a sua responsabilidade. Hoje nós vimos aqui um casal que essa noite perdeu muita coisa, teve prejuízo. A casa está lá, toda quebrada, as coisas quebradas, tudo, quintal cheio de telha quebrada, tudo lá. Passaram a noite, dormiram, graças a Deus a gente conseguiu resolver para a gente dormir. Isso daqui a gente limpa amanhã, isso aqui a gente resolve outro dia. Agora, amanhã cedo, a gente tem que ir, a gente deve ir para a casa de Deus, ser a família de Deus, a igreja do Senhor reunida para celebrar ao nosso Deus. Por quê? Porque Ele nos livrou? Não! Porque Jesus morreu na cruz, nós éramos inimigos de Deus, condenados a irmos para o inferno, mas Ele nos salvou. Então nosso lugar é estar na casa de Deus para celebrar Ele. Mas Deus viu tanto crente que no dia do Senhor está no mercado, está no restaurante, está ganhando dinheiro, está na praia, selfie. E os princípios e valores do Senhor longe do coração. Um monte de crente indo para a igreja para receber cura, milagre, dinheiro, prosperar. Não indo para a igreja para dizer obrigado, Senhor, pela salvação que eu não mereci. Eu estava condenado e ia para o inferno, e o Senhor morreu para me dar salvação. Aleluia, eu estou aqui por isso. Problema meu? Eu tenho, mas eu creio que o Senhor vai cuidar disso. Falta disciplina espiritual, irmãos, é por isso que as coisas aconteceram e estão acontecendo. Falta temor de Deus, falta vigilância. O portão da cidade era o limite entre o mundo exterior e o mundo interior. O que é o limite na tua casa? É o controle remoto da sua televisão? É o dedo no smartphone? É o mouse no seu computador? O que é, irmão? Porque quem deixa entrar e contaminar é você. Somos nós. Falta vigilância. Quem é que está dizendo para os pais como é que devem criar seus filhos? É a ideologia psicológica do momento? É a ideologia do
politicamente correto do momento? Ou é a palavra de Deus? Os cristãos estão envolvidos nessa sujeira por quê? Porque tem alimento demais e o crente come de tudo, sem nunca conseguir se saciar. Vem um culto, participa do culto na sua igreja, recebe a palavra de Deus, que Deus usa o seu pastor para pregar, ou o pregador, Deus usa a palavra, fala, transmite a mensagem, o crente come, sai dali, ele não pode dizer nem que defeca. Mas vira gordura. E não serve para nada, a não ser adoecer. Sai dali amanhã, ou logo mais, já vai ouvir o pregador tal. Aí tem o pregador tal. Aí o que acontece? Hoje é batista, amanhã é assembleano, depois é presbiteriano, depois é adventista, depois é testemunha de Jeová, daqui a pouco está na macumba, daqui a pouco é católico, daqui a pouco não é nada. Tem um camarada nas mídias sociais ganhando muito dinheiro, dando curso para quem é católico e que precisa aprender como defender a sua teologia. Por quê? Porque ele foi pastor protestante, professor de seminário protestante, e ele se converteu ao catolicismo. Sabe por que ele se converteu ao catolicismo? Porque ele nunca foi convertido como cristão. Evangélico, conhecendo a palavra. Mas ele era professor de teologia. Exatamente. Para ser professor de teologia não precisa ser convertido. Para ser professor de teologia não precisa ter um novo nascimento em Cristo Jesus. É acadêmico. Mas era pastor. E aí? Os 2 filhos de Samuel eram sacerdotes. Os 2 filhos de Eli eram sacerdotes. E daí? Caifás era sumo sacerdote. E aí? Anás era sacerdote. E aí? Fizeram o que com Jesus? Consumidores e não novas criaturas em Cristo. E hoje, esse moço está aí na internet, ganhando dinheiro. Eu fui lá, participei das suas lives, inclusive fui até a última, onde eu sabia que ele ia vender o curso dele. Em que ele disse que ele ia mostrar, para ele não mostrou nada, levou 2 horas. Eu sofri 2 horas, dizendo para mim mesmo, resiste até o final. Resiste até o final. Não, porque eu vou entregar tudo. Não entregou nada. E sabe o que era pior? Foi ver alguns que disseram assim, eu estou decepcionado, eu fiquei aqui até agora esperando que ele fosse dizer e mostrar porque é que Maria é mãe de Deus. E ele não mostrou nada, não falou nada. Só usou esse tempo todo contando historinha para vender o curso, no final das contas. E outro dizendo, você fala isso, você deve ser um crente, você deve ser evangélico, está aqui enrustido. Se você não é católico, o que você está fazendo aqui? Sempre tem. E se fosse o inverso, se fosse evangélico, ia ser a mesma coisa. Porque está cheio de gente aí nas mídias sociais evangélico, está lá só para ganhar dinheiro, da mesma forma. E o crente está só se alimentando, comendo, gerando gordura visceral, que só vai fazer mal. Não tem nada, não tem conteúdo,
não sabe nada, não sabe falar do plano da salvação, não sabe dizer por que é batista, embora nessa igreja ninguém fica sem ser doutrinado. Passa 3 meses fazendo um curso, aprendendo o que é ser batista, porque somos batistas, no que nós cremos, porque cremos, onde estão as nossas crenças baseadas na palavra de Deus. E no final a pessoa é levada a pensar: você tem certeza que você quer ser batista? Se você já recebeu Jesus como Salvador e Senhor, show. Mas se para ser membro dessa igreja você tem que ser batista. Nós não somos um clube. E as pessoas não querem ser membro de uma igreja assim, não. Igreja onde eu tenho que ter responsabilidade, igreja onde eu sou cobrado, igreja onde o pastor ensina disciplina, igreja que fala de disciplina, igreja que põe no banco quem estava aqui na frente tocando, que é maravilhoso. Como é maravilhoso, só porque deu uma escorregadinha. As pessoas não querem assim, não. Não, eu não vou ser dessa igreja, não. O pastor lá não deixa minha filhinha dançar para o Senhor, uma dança profética. Dança profética. Isso é dança? Não vai dançar, não. Se isso é dança, aqui não vai ter. Dança comunica o quê? Para os pais: minha filhinha, aí fica em pé, aí vai lá, aí bate foto. No momento do culto, o culto é para Deus. O culto não é show para papai e para mamãe. Está ensinando o quê para o filhinho e para a filhinha? Ser artista. Para o papai e para a mamãe. Aí vem a menina, adolescente, a jovenzinha, o garotão está ali olhando, ela está lá. Aqui não. Culto é para Deus, não é show. Tem muito alimento. Como tem alimento por aí? A internet está cheia de pregadores, cheio de influências cristãos, cheio de influência gospel, e os crentes estão indo aí na coisa do momento, da moda. Esse aqui, pô, não... Olha o canal do meu pastor, fala sério. Fica horas consumindo o que vem de outros. O pastor dele, que ele diz: eu estou nessa igreja porque nessa igreja tem palavra, porque nessa igreja tem pregação profética, porque nessa igreja a palavra de Deus não é negociada, os princípios de valor de Deus não. Mas em vez de pegar a mensagem que o pastor pregou, gravou e está lá, e vamos expandir a palavra de Deus para que outros sejam abençoados. Fulano de tal ali, no TikTok, Beltrano de tal está ali, aquele que tem não sei quantos 1000 seguidores. Eu sei fazer tudo o que eles fazem, sei fazer tudo o que eles fazem. Mas eu fiz uma escolha. Eu escolhi ser um Samuel. Eles escolhem um cara, Deus coloca lá, Saul. Samuel diz para ele: se você for fiel, ainda que não fosse o que Deus queria, se você como rei for fiel, Deus vai abençoar você, vai ser só vitória. Samuel diz da parte de Deus para ele: me espera, eu vou chegar para fazer o que é minha parte fazer, você faz a sua. Saul convoca o exército para guerrear. O exército está lá. 44 do segundo tempo, Samuel não chegou ainda. O que Saul faz? Vai lá, sacrifica num sacrifício ritual para agradar a Deus,
porque ele estava com medo de que o povo que estava ali para ir para a guerra com ele fosse embora, porque Samuel até agora não chegou e ninguém ia para a guerra sem ter certeza que tinha agradado a Deus. Aí chega Samuel, ainda na hora, porque o dia termina às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos e 59 centésimos. Samuel chega e diz: porque você desonrou a Deus, o Senhor agora rasga de você o reino. Eu disse para você que se fosse fiel a Deus, Deus seria fiel a você, e você seria só vitória, e você ia construir uma linhagem. Mas agora Deus diz para você: acabou, já tenho escolhido um outro que tem um coração voltado para mim. Deus escolhe Davi. Meu irmão, minha irmã, não se trata de termos uma teocracia no Brasil. Nenhum modelo de governo é perfeito. O que se faz preciso é que nos voltemos para Deus e vivamos por seus princípios e valores. A solução para aquilo que estamos vivendo hoje, para nós voltarmos a viver um tempo de paz, um tempo de harmonia, um tempo de prosperidade, um tempo de ordem, um tempo de progresso, é vivermos 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, reconheça que você tem errado, que você errou, que você tem sido um omisso, e peça perdão. Buscar a minha face. Para de ficar investindo tempo em porcaria, se alimentando do que não presta e influenciando a sua alma, sendo contaminado pelos teus ouvidos com o que você ouve, sendo contaminado pelos seus olhos com o que você assiste, sendo contaminado pelo paladar daquilo que você está degustando. E se afastar dos seus maus caminhos. Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei o Brasil. Pensa sobre isso. Satanás tem feito uma ruaça em nossa nação. A responsabilidade disso é nossa. Cada um de nós, de per si. A responsabilidade disso, dos cristãos, católicos, evangélicos, protestantes, somos nós os responsáveis. Nós dizemos que somos o povo de Deus. Nós dizemos que cremos no Deus cristão. Nós dizemos que cremos no Deus de Israel. Nós dizemos que cremos na Bíblia como palavra de Deus. Mas vivemos pelos princípios e valores desse mundo, contaminados com ideologias, com modismos, com influências de coisas que são boas, mas que estão contaminadas com vírus desgraçado. Quem não conhece a história da Bela Adormecida? Aquela maçã era linda, mas tinha um agente infeccioso. Meu irmão, minha irmã, estão entregando coisas lindas na televisão, lindas na música, lindas nos shows, mas estão contaminados. E você, por não ter conhecimento da palavra de Deus, porque você não lê nem estuda a Bíblia, você, por não ter sensibilidade à voz do Espírito Santo, porque você não ora e não busca a Deus, você não mortifica a tua carne, você tem sido um crente que não tem feito diferença e está vendo a banda passar e tocando essa música de terror, trazendo atrás dela o traficante,
o miliciano, a corrupção, o roubo, o prejuízo na saúde pública, na segurança, na infraestrutura, na educação, destruindo princípios e valores que nos fizeram ser um povo pujante. Bastaram 4 anos para mostrar o que essa nação pode se tornar se nós nos voltarmos para Deus. Bastaram 11 meses para sofrermos o desnudamento para a realidade de quem nós somos. Nós somos uma nação de corruptos, que reclama da corrupção da política, que reclama da corrupção do judiciário, que reclama da corrupção do executivo. Mas nós somos uma nação de corruptos, que não temos buscado viver com sinceridade, verdade, integridade, inocência e pureza a santa palavra de Deus. Temos negociado os princípios e valores de Deus. Somos crentes preguiçosos que não vamos à igreja cultuar o Senhor. Ficamos em casa para participar pela televisão, pela internet, não porque estamos impossibilitados da nossa saúde, não porque nossas pernas não nos fazem andar, não porque somos impossibilitados de estarmos sentados numa cadeira confortável, uma poltrona confortável no templo, cultuando ao Senhor e nos relacionando com irmãos e construindo laços de afetividade, de harmonia e de aprendizado mútuo. Não, é por mero comodismo. Damos as justificativas mais absurdas, estapafúrdias. Eu estou com dor de cabeça, a minha garganta está inflamada, eu estou com indisposição, eu briguei com meu marido, a minha esposa zangou comigo, a gente não está bem. Amanhã eu tenho que acordar muito cedo para ir para o trabalho. Hoje eu tenho que usar o tempo para estudar muito, porque semana que vem é a prova. Hoje eu tenho que abrir meu negócio, na parte da manhã pelo menos, porque eu tenho contas para pagar. Você pode me ouvir e chegou até aqui para dizer assim: esse pastor é mais um santarrão que se acha a última cocada e está aí dando uma de juiz. Ou você pode fazer como diz a palavra de Deus: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo fala.